Olá pessoal, tudo bem pessoal? Um testemunho para edificar sua vida espiritual, vida sentimental principalmente, algumas decisões que nós tomamos, sim, nós tomamos. Alguns anos lá atrás, talvez 20 ou 30 anos atrás, e eu não me lembro mais o momento ou datas, até porque eu era jovem e vivia eu muito bem com a minha esposa, minha família, muito bem. Sempre fui consultor de obra, nunca me faltou trabalho por ser um responsável técnico e responsável também na finalidade, né, de chefe de família. E graças a Deus nunca faltou alimento para os meus filhos. Mas houve uma época dessa, o qual passei, que marcou a minha vida, né? Marcou o meu momento e até hoje eu luto, guerreio por este momento que eu passei, tá? São decisões ao qual eu não queria tomar. Não foi pela minha vontade de tomar essa decisão. Estando eu em casa, não me lembro porquê, quando então a minha esposa e a mãe, uma tia, lembro de todos, claro que hoje não é mais a minha esposa, mas era então a minha esposa na época, claro. Chegou para mim e falou: Joel, nós vamos na casa de tio Antônio. Você quer ir junto com a gente? Eu falei: não, eu não quero ir na casa de tio Antônio. Insistiram muito. Insistiram. Vamos lá. Aí tinha 3 pessoas, como eu falei. E assim começaram a insistir para mim ir no local. Aí, por tanto insistir, eu fui. Fomos lá, a pé, andamos alguns quilômetros, talvez 2 ou 3, se não falha a memória. E chegando lá naquele local, começou a reza, ao qual eles chamavam de reza. Quero aqui lembrar vocês que eu era um cara calmo, tranquilo, não bebia, não fumava, caseiro, da minha casa para o trabalho, do meu trabalho para a minha casa. E ali eu me lembro que quando aquele homem rezou, a minha então sogra, a minha então esposa e a tia Margarida, lembro muito bem dessa data porque está em memória. E quando ali todos os 3 foram rezadas, né? E chegou, falou assim para ele: mas falta agora rezar, Joel. Aquele homem pegou e falou para mim, ou para elas: ele não precisa ser rezado. Por que ele não pode ser rezado? Porque há 3 anjos na vida dele que abençoa ele. Entenda bem, há 3 anjos na vida dele que abençoa a vida dele. Entenda, querido, que eu não queria ir. Insistiram muito.
Eu não sei por que motivo eles tanto insistiram para que eu fosse naquele lugar. E eu, ao ouvir essas palavras, a minha vida mudou. Houve uma transformação na minha vida. Eu vou explicar a você todos os detalhes, o que de fato aconteceu depois desta palavra. 3 anjos na minha vida, assim eu pensei. Posso beber um copo de cerveja, um caminhão, que o anjo vai me salvar. Posso arrumar uma mulher, 2 ou 3 ou mais, o anjo vai me salvar. Posso chegar tarde em casa, que o anjo vai me salvar. Exatamente foi esse pensamento, e assim aconteceu. Foi que nem uma seta, que na verdade foi uma seta lançada sobre a minha vida. Eu não tinha religião, eu não servia a Deus nenhum, mas eu acreditava em Deus, acreditava no Senhor, mas eu não servia, não ia na casa dele. E isso entrou bem no profundo do meu coração, da minha alma. Eu, quando comecei esse vídeo, eu falei que não bebia, não fumava, do trabalho para casa, de casa para o trabalho. E começou tudo ao contrário. Eu comecei a sair, que na verdade eu não saía. Eu ia trabalhar e chegava à tarde em casa. Bebia, comecei a beber um copo, depois um caminhão. E ao pensar que a seta foi bem colocada e bem lançada, porque na verdade eu não ser preparado espiritualmente para essa situação, nem tampouco as mulheres estavam preparadas, e assim começou essa trajetória da minha vida. Tá vendo? Essas crianças são meus filhos. Botei essas fotos aqui com muita tristeza, muita tristeza. Por que tristeza? Porque hoje eu sou um pastor. Hoje eu tenho meus filhos e meus filhos não querem nem saber de mim, tá? E isso não é agora, isso é longo tempo. Mas ao decorrer do tempo, daquela trajetória de sair para trabalhar e chegar tarde, aí começou a vir as mulheres. E fui passando o tempo, fui me envolvendo com muitas mulheres. E eu chegava em casa à tarde, tivemos algumas discussão, eu e minha sogra, a respeito disto. Eu fiz uma casa no terreno da minha sogra, do meu sogro, né? E ali eu tive uma confusão, uma questão com ela, e eu cheguei para ela, então, a minha esposa, e falei para ela:
Eu quero ir para a igreja. Você vai comigo para a igreja? Ela, não, eu não quero ir para a igreja. Eu falei, mas eu preciso ir para a igreja. Não, eu não quero ir. E o tempo foi passando, eu fui me envolvendo, porque o inimigo, ele é astuto. Ele é astuto. Ao tentar destruir a minha vida, porque foi uma seta colocada. E aí eu negociei um terreno que estava do outro lado da rua da minha casa. E esse terreno ele era o segundo terreno, só que teria que dar uma volta lá pelo outro lado para entrar nesse terreno, onde era um sítio, uma chácara, o cara transformou em vários terrenos. E ali eu comprei um desses terrenos. E terreno já pago. Eu falei assim mais uma vez, vamos fazer uma casa ali, vamos morar lá. Não, eu não saio de perto da minha mãe. Você vai entender que, primeiro, eu a convidei para uma igreja. Segundo, eu falei para me mudar, sairmos daquele local e iríamos para uma casa ao qual nós iríamos fazer, eu iria fazer lá do outro lado. Já tinha uma casa construída no local onde nós morávamos. Eu não largo a minha mãe. Eu falei muito bem, eu já estava num momento muito destrutivo da minha vida. Eu não queria. Eu sabia que havia possibilidade de salvar o meu casamento. Os meus filhos dependiam de mim. E então minha esposa, não, eu não largo a minha mãe. E aí, querido, foi passando o tempo. E quando vai passando o tempo, você, na verdade eu, fui me envolvendo mais nas coisas. Nunca faltei um dia de trabalho por motivo desse fato. Bebidas, mulheres. Só que o tempo foi passando, queridos. Era uma mulher, a duas, a três, e eu ia para casa muito triste. Eu sabia que eu estava errado. Eu sabia que eu estava errado. E ela sabia também dessa situação. Só que não olhou para o lado espiritual. Não tínhamos recursos, sabedoria para entender o que estava acontecendo. E ela aguentando. Por que ela estava suportando isso? Porque eu a convidei para ir para a igreja. A convidei para sair daquele lugar. Eu que teria que aceitar a situação que ela ao qual propôs. Não saio da casa porque é perto da casa da minha mãe. Queridos, o tempo foi passando. E eu fui tendo várias mulheres na rua, várias amantes na rua, e eu ia para casa. Porque, na verdade, foi bem colocado as certas palavras, ao qual machucou e preencheu um espaço que eu tinha. Aquele espaço ao qual o inimigo entrou e ali morou. Fez um habitat.
E assim foram 7 anos. Eu vinha do trabalho no meu carro e tomava banho, com certeza, nos trabalhos, mas eu levava na mala do meu carro uma sacola de massa de parede lixada, só torna em pó, e eu jogava assim sobre a minha cabeça, meu corpo, chegava em casa cheio daquilo para tentar enganar a minha então esposa. Deixa eu falar uma coisa para vocês, queridos. Era uma excelente esposa. Era uma pessoa muito especial para mim. Eu me casei com essa pessoa. Nunca deixei faltar nada para os meus filhos, mesmo dentro dessa situação que estava acontecendo. Só que quando você casa, você quer casa. E quando você casa, você se torna um só. E isso foi passando e eu me lançando mais. Realmente os anjos me davam livramento, e muitos livramentos. Não foram 1, não foram 2, não foram 3, muitos fatos. Porque eu vou contar aqui algumas coisas, não tudo. Eu me lembro que eu indo para Saquarema, ali na ponte, Saquarema, o meu carro rodou na descida da ponte sentido centro. E eu não entendia nada porque aquele carro rodou. Passou alguns dias ou alguns meses, eu vindo de Saquarema para Araruama, mais uma vez o carro rodou do nada. E o mais interessante disso tudo, que o anjo estava comigo ali, me ajudando, sim. Eu me lembro que nesta rodada do carro de Saquarema, Araruama, havia um carro atrás de mim, atrás do meu carro, e era uma ladeira, era uma descida. Talvez aquele carro iria me ultrapassar, eu não sei. Eu só sei que quando eu rodei, o carro foi para o acostamento, rodando, e o carro passou, eu voltei de novo para a pista, voltei atrás do outro carro. E isso foi um dos livramentos, queridos. Foram vários livramentos. Eu comecei a sentir as coisas. Eu comecei a me sentir mal com aquela situação, mas eu estava muito envolvido. Mas muito envolvido. O tempo foi passando e foi quando um dia ela falou: você vai embora. Aquilo foi, amado, foi a minha total destruição. Eu queria resolver tudo. Eu queria buscar algo para a minha vida que poderia mudar aquela situação. E ela não quis. Então, eu fui morar com a minha amante. E algumas vezes eu me sentia mal. Eu me sentia muito mal porque eu estava na casa errada, com a pessoa errada, ao qual tinha minha família, os meus filhos, a minha esposa,
onde nós casamos, e muitas das vezes eu saía procurando, batendo na porta da minha ex-esposa, ela nunca me aceitou de volta. Nunca me aceitou de volta. Passou muitos anos e fui morar com a minha amante. Só que ao decorrer dessa situação, eu tinha feito um pacto de sangue com a minha amante. Nós fizemos um pacto de sangue. E ali, esse pacto de sangue foi bem antes de acontecer a separação. Minha vida totalmente destruída. Não tinha recursos mais para nada, trabalhando todos os dias. O dinheiro não sobrava, não dava para comprar um cigarro, a varejo. Até então eu fumava, bebia. Foi quando eu comecei a perceber que eu estava totalmente destruído. Totalmente destruído. E aí, nesse relacionamento, nós tivemos uma filha, que é filha do pecado. Queridos, chegou uma determinada hora também com essa amante, então já mulher, começou uma briga onde o inimigo estava preparado para me destruir. Desde o começo ele queria me destruir. E ali naquela casa, com aquela mulher, havia muita briga. Briga ao acordar, no café. Eu trabalhava perto, ia em casa às vezes fazer o lanche, era briga. Ia em casa almoçar, era briga. Chegava de tarde, 5h30, 6h, era briga. E aí, para não estar naquela casa brigando, eu saía para a rua, era briga. Eu já estava totalmente no fundo de um poço. Totalmente arrasado, destruído. E ali, com todos os atos, todas essas brigas, toda a situação, amante que se tornou mulher, na minha casa você não mora mais. Infelizmente, você é pai da minha filha. Arrasado, destruído, sem casa para morar, sem lugar para ir, e só tinha motivo para conversar nos bares. Dormindo dentro do carro, dormi dentro do carro várias vezes. Várias vezes. Aí um dia eu fui no bar sem cerveja, sem dinheiro, pedi para uma pessoa pagar uma cerveja para mim, que eu estava sem dinheiro. Aquela pessoa: eu não tenho dinheiro, não vou pagar cerveja para você. Enquanto muitas das vezes essa pessoa tomava cerveja comigo, eu pagava.
Paguei muitas das vezes. Eu reunia as pessoas e quem pagava era eu. Aí eu comecei a sentir a situação e comecei a dizer: eu não quero essa vida para mim. Eu não preciso viver essa vida. Eu já estava arrasado. E aí um dia eu peguei o carro que eu tinha, fui lá no quiosque tomar uma cerveja e bebi algumas cervejas, assim. E vim. Eu ia para o lugar onde eu morava, aonde o carro estava em frente à casa. Ali eu morava dentro do carro. E quando eu cheguei uma determinada rua escura, sem luzes nos postos, havia um quebra-mola, ao qual eu conhecia a rua. E ao chegar perto do quebra-mola, observei um saco de lixo. Assim eu pensava que era um saco de lixo. Ao aproximar daquele saco de lixo, o volante foi tomado. Eu iria passar em cima daquele saco de lixo porque no meio da rua iria amassar. E quando eu me aproximei do quebra-mola, o lixo, na verdade, o volante foi tomado para a esquerda, à frente da roda, quer dizer, a roda dianteira, ela veio para o lado esquerdo, é onde eu parei o carro e fui ver. Abri a porta, fui ver que saco de lixo era aquele. Era uma pessoa caída, uma pessoa bêbada, com uma roupa da Skin Cariol. Muitas pessoas conheceram essa cerveja. À noite parecia um saco de lixo. E ali, querido, aquele homem estava bêbado, embriagado. E ali eu voltei ao local onde eu estava bebendo, peguei uma pessoa, botei aquele homem dentro do meu carro, levei na sua casa. E no dia seguinte, essa mesma pessoa queria brigar comigo. Era uma vida insuportável, era uma vida ao qual eu não desejo para ninguém. Meu pior inimigo. Até porque eu não tenho mais inimigo. Mas naquela época era inimigo. Porque o Satanás, ele pega tudo quando ele escuta você falar. O tempo foi passando, querido. Eu dormindo dentro do carro, já não suportava mais viver. Eu já não suportava mais viver. E foi quando Deus realmente entrou na minha vida. Eu via de tudo. Eu via a morte, via os demônios, via tudo. Eu não aguentava mais viver aquela situação. Eu sempre fui uma pessoa, que até hoje eu sou, de fazer ação social, construir casas, fazer obra, de graça. Quem me conhece sabe que eu sou assim. Aí eu fui na casa de uma pessoa, dentro do condomínio, comecei a fazer um telhado, e já estava acabando aquele telhado, um sol muito quente, e ali em cima daquele telhado eu comecei a chorar. Eu chorava, a lágrima descia, eu não sentia nada eu estava vendo, mas é aquela pessoa
que estava lá embaixo, que era o proprietário da casa, ele também fazia parte de algumas situações que lembra do tio Antônio. E ali ele observou eu chorando. Ele, por que você está chorando, Joel? Eu falei para ele assim, ó, eu não quero viver essa vida que eu levo. Vejo tudo que é errado, eu vejo a morte, vejo os demônios querendo me levar, vejo tudo isso. Aí eu peguei e desci do telhado, estava terminando, eu iria almoçar. Eu falei assim, eu vou lá na rua, depois eu volto. Andei alguns quilômetros, andei. Atravessei o condomínio, atravessei a portaria. E ali eu tomei a posição de me matar, me lançar debaixo de um carro. E eu esperava o carro que viesse mais em velocidade para que pudesse lançar embaixo, que não teria tempo para aquela pessoa parar o carro. Eu fiquei alguns minutos, não foram muitos minutos, não. Quando eu ouvi uma voz, meu filho, sai daí e vai para a minha casa hoje. Eu procurei, não encontrei, não vi ninguém. E mais uma vez eu ouvi aquela voz doce, sensível, mas com uma autoridade. Quando assim ele falou pela segunda vez, meu filho, sai daí e vai para a minha casa hoje. Muito bem. Saí, andei mais alguns quilômetros para retornar ao local de onde eu vim. E ali eu já dormia dentro de uma van. Já não tinha nem mais o meu carro. E quando um sol quente de 2 horas de rachar o teto da van, eu ali dormindo, e às 19 horas, faltou mais ou menos 10 minutos para 19 horas. Eu ouvi o barulho batendo no vidro do carro. E ali falou assim, vai tomar um banho e vai para a minha casa hoje. Eu fiz de conta que não entendi e não ouvi. Fiquei no mesmo lugar, mais uma vez bateu. Sai daí, vai tomar um banho e vai para a minha casa hoje. Desci. Olhei, procurei, não achei ninguém. Fui lá na casa da pessoa ao qual eu estava dando o carro dele, pedi para tomar um banho. Tinha um banheiro lá de fora. Tomei um banho às 7 horas, 7h10. Eu tinha colocado uma roupa e comecei a caminhar lá para a avenida. E eu cheguei exatamente às 19h30 na casa de uma pessoa onde ele estava colocando a corrente por cima do portão. E ele perguntou para mim, tá indo para onde, Joel? Eu falei, eu vou para a igreja com você hoje. Ele tomou aquele susto, vambora. Chegamos lá na igreja, até porque o culto começava às 19h30, nós saímos às 19h30 de lá, porque ele estava me esperando. Quando chegamos lá na congregação, o culto já estava em ação. E ali, mais uma vez, naquela igreja, eu comecei a chorar. A mulher estava pregando a palavra de Deus, eu chorava. E ela fez um apelo, quem quer? Jesus. Eu fui e levantei.
e fui até aquele local. E assim, algo na minha vida já começou a mudar. Naquele mesmo ato, momento. E quando fez o encerramento, a secretária veio até a mim e perguntou: aonde você mora? Qual é o seu endereço? Eu falei: eu não tenho endereço, eu não moro em lugar nenhum. Ela ficou assim de olhos regalados para mim. Aí, no dia seguinte, eu retornei para Saquarema, ao qual eu conheço muitas pessoas em Saquarema. E ali muitos evangélicos trabalhavam comigo. Eu fui na casa de uma pessoa e ali eu comecei a frequentar a igreja em Saquarema. A caminhada foi longa. A guerra foi longa. E passando alguns anos, conhecia pessoas ao qual eu começava a namorar. E eu perguntava qualquer situação que ia tomar. Eu chegava na minha ex, então mulher, esposa, a esposa de casado, e perguntava para ela se ela não queria voltar, não queria casar comigo de novo, até porque nós estávamos divorciados, porque ela tomou todas as decisões, logo divorciou, e eu não queria. Até dentro do cartório eu falei: eu não quero divorciar. Eu namorei realmente umas 3 pessoas. A primeira não deu certo, a segunda não deu certo, a terceira também não deu certo. E todas as 3 eu fui perguntar então à minha esposa se ela queria casar comigo de novo. Ela disse que não. Queridos, o tempo passou, isso já se faz alguns anos. Eu vivo sozinho até hoje, fazendo a obra de Deus. Sou um pastor missionário e continuo fazendo as mesmas coisas que eu fazia no projeto social. Deus me tocou no meu coração para fazer esse áudio e falar para vocês, ouvinte. Tem coisas em sua e na minha vida que nós temos que parar, observar, para que não venha a ter causas perdidas. Porque quando eu falei eu não quero ir, eu não quero ir, houve uma insistência. Houve muita insistência. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então eu fui. Para a minha destruição. Na época, eu achava que eu estava destruído, que não tinha mais jeito para a minha vida. Mas quando Deus entrou na minha vida, tudo mudou. Tudo foi transformado. Não casei mais, vivo na obra do Senhor, faço missão. E ainda eu continuo orando pelos meus filhos. Só que os meus filhos da minha esposa de casado não querem saber de mim. Só que eles não sabem exatamente o que aconteceu. E eu também não falei nada para com eles. Porque eles me culpam da situação. Até então ele não sabe o que passou. E também
a minha segunda filha. Eu tenho 3 filhos, 2, um casal com a primeira e a segunda filha com a segunda mulher. Também levei 12 anos sem a ver, porque eu não conseguia chegar naquele lugar. Até então aquela mulher falou assim para mim, ó: infelizmente você é pai da minha filha e não parece aqui nunca mais. Tentei várias vezes chegar para ver minha filha. Eu ligava, ninguém atendia telefone. Eu estava em outra cidade, em outro estado, em outro município. Outro estado não, mas em outro município distante. Foi quando eu tomei uma decisão. Eu vou procurar minha filha. Eu fiquei sabendo que ela morava aqui no Areal. Areal, uma cidade, um bairro perto de Araruama. Eu vim. Com outras vezes eu vinha e perdi computador, perdi Bíblia, perdi tudo. E não conseguia chegar para conversar com a minha filha. Aí eu vim, comecei a procurar. Eu ligava, ela atendia, estou aqui, tá rua assim, assim. E eu não conhecia aonde ela estava, mas sabia onde era o bairro, estava lá no bairro. Interessante que quando eu estava aproximando e fui ligar, a bateria acabou. Passei da rua, fui parar lá, 5 quadras após. Aí eu fui parar em um lugar e fazer uma pergunta, se alguém conhecia a pessoa. E isso eu parei dentro de um bar, um depósito de bebida. E aquela pessoa falou assim para mim: o senhor é um pastor, né? Eu falei: é, sou um pastor. Ele falou assim: ó, segue em frente, a terceira rua à esquerda você sobe, quando você entrar lá na frente tem um beco. Você entra no beco. E assim eu fiz. Assim eu fiz, cheguei lá, consegui encontrar a casa da minha filha. Amados, encontrei a casa da minha filha, pedi perdão a ela e fui embora. Depois de 15 dias, eu orava para que Deus entrasse em uma situação aonde que eu passasse 2 anjos ficavam, 12 para lá e 12 para cá, 4 passava algumas vezes, mais 2, 3, 6 anjos, para que os anjos pudessem levar os meninos para a casa do Senhor. Isso já estava uma 40 noites assim orando. E eu recebi uma seta de morte. E essa seta de morte, eu em 5 dias, eu perdi mais ou menos 20 quilos. E eu não estava entendendo nada. Foi quando eu pedi ajuda. E alguém veio, me ajudou, me socorreu. Oraram. Mas a quarta pessoa que estava comigo, ele usou de malícia. Eu vou te levar lá para a região dos lagos. Só que ele estava de malícia. Porque eu tinha comprado um carro dele, eu tinha negociado um carro dele. E esse carro dele era um carro pouco rodado, um carro de garagem, carro de senhor de idade. E ele queria saber onde que eu estava
para anotar, pegar o telefone da minha filha. E ali eu fui parar nos médicos, não tinha nada, não achava nada, mas eu estava emagrecendo. E aí, querido, foi quando eu vim para Saquarema, Bacaxá exatamente, fiquei internado. Descobriram que eu estava com uma tuberculose. Os médicos diziam que eu estava com Covid. Iriam me entubar. Eu falei, não, eu fugi do hospital. Não, mas todo mundo diz que não tem Covid. Eu falei, eu não tenho Covid. Com 10 dias Deus me curou. Com 23 dias eu saí do hospital porque eu não conseguia andar. Até porque foi uma data de 7 de setembro, o médico me deu alta dia 6, o médico ia chegar dia 9, porque é feriado dia 8 também aqui. Ele veio mais 3 dias. Eu fui parar em Macaé, aonde verdadeiramente a minha família me cuidou. Minha família me ajudou profundamente. Eu fui para casa de uma irmã lá em Macaé, ao qual ela me ajudou do começo até o fim. E não pediu um centavo. Comia o que era necessário comer, ela estava lá servindo. E Deus me resgatou. E o que Deus fez comigo? Me deu vários projetos lá no hospital. Inclusive dentro do hospital, eu ouvi 5 noites batida de tantã, tá? E eu via a mãe de santo falando isso, falando aquilo, muitos elementos. E aquela mãe de santo, assim eles falavam, que mãe de santo não tem ninguém. E ali passou os 5 dias, acabou aquilo, porque eu orei muito. E quando assim eu estava respirando em aparelho, eu não podia ficar sem aquele aparelho. Foi quando, na madrugada, eu vi aquela mulher entrar e tirar meu respirador. Eu passei a noite sem aquele aparelho. Havia risco de eu não ter ar para respirar. E eu sobrevivi. Depois de 2 dias, veio aquela mesma pessoa, a mãe de santo, e viu que eu estava sem medicamento e falou, conheço o procedimento, quer que eu coloque o remédio? Eu falei, não, eu não quero. Eu não quero. O diabo querendo tirar minha vida. Passou mais uns 3 dias e eu vi uma reunião sendo montada, e foi montada a reunião. Tinha mais ou menos umas 4 pessoas conversando a respeito da minha vida. E eu era a pauta da morte. A pauta da morte. Confesso a você que quando falava se eu iria viver ou morrer, confesso, o corpo estremecia. Só que Deus, ele é tão poderoso que ele manda, assim comigo ele fez, mandou uma pessoa ao qual eu via aquela pessoa toda errada, vivia com situações totalmente erradas, contra os princípios de Deus. E aquela pessoa lá que foi, sentou na mesa do Satanás e falou que eu não era
culpado e eu não poderia morrer. Deus enviou aquele homem todo errado para me dar livramento. Queridos, eu aprendi muitas coisas com essa situação. Eu aprendi muito porque Deus me trouxe a pastor. Hoje eu sou um pastor missionário. Estamos aqui com um estúdio, uma rádio. Estamos aí inaugurando o nosso site com a TV. E estamos aí com um projeto Lar de Paz, onde nós iremos doar casas. Por que eu estou contando esse testemunho? As nossas decisões, muitas das vezes, não têm retorno. Eu não poderia ter ido naquele lugar, mas eu fui. Ouvi aquilo tudo lá, mas eu pratiquei os atos. Que havia anjos me defendendo. Realmente os anjos nos defendem. Mas quando você tem um propósito de Deus na sua vida, você agora pode estar jogado como mendigo, assim eu fiquei mendigo. Deus, ele te resgata. Talvez você esteja doente, enfermo, Deus te cura. Mas a sua necessidade espiritual tem que estar no nível. Você tem que saber e entender que o Deus de ontem é o Deus de hoje. Hoje eu tenho 65 anos, vivo na caminhada, faço o ID do Senhor e tem muitas coisas para contar. Eu não vou contar tudo agora, porque quero fazer um vídeo de 60 minutos. Muitas coisas para contar. Repito mais uma vez. Se então aquela senhora, que era minha esposa, fosse para a igreja comigo, eu não estaria hoje aqui. Não estaria hoje aqui. Talvez nem como pastor. Se ela fosse sair daquela casa e fosse lá para o outro lado, também eu não deveria estar aqui hoje. Então tem coisas nas nossas vidas que tem que passar. O triste é você olhar para as fotos dos teus filhos e saber que os teus filhos não te aceitam. Mas a oração existe. A oração é feita. Só que a caminhada é tão corrida de um pastor. Vivi muito longe da cidade, onde estão os meus filhos. E o coração fica doendo. O coração dói. E quando você está perto, bairro vizinho, tentei falar, ligar, não, eu não estou em casa, eu vou almoçar fora, estou indo para a festa do colégio. Só que hoje, os meus 3 filhos, ninguém fala comigo. E aquela que falou que, infelizmente, eu era pai da filha dela, ela não deixa ver a minha filha. E também a minha filha aprendeu tudo com ela. Tudo com ela. É muito complicado quando você toma a decisão errada. Estou aqui contando isso para vocês
Porque tem pessoas que estão passando por isso, por decisões que tomou, caminho que tomaram. É tempo de você entender uma coisa. Se Deus não fizer, ninguém faz. Se Deus não entrar, ninguém entra. Se Deus não abrir, ninguém abre. Mas é a sua decisão, querido, a sua decisão que faz o Senhor trabalhar tremendamente na sua vida. Deixa Deus entrar. Deixa Deus trabalhar. Eu tenho uma caminhada muito longa. Muito longa. Hoje nós temos o projeto Lar de Paz. É um projeto de ação social. Eu doei um terreno para essa obra para construir 4 casas ali em Cabo Frio. Porque o inimigo já queria tomar esse terreno. Eu não preciso de nada. Eu não preciso de carro, eu não preciso de casa, eu não preciso de nada. Se Deus não estiver comigo, e Ele está comigo, Ele é o meu alimento diário. Tenho muita saudade dos meus filhos, mas em oração nós venceremos. Estou fazendo esse áudio, talvez, eu não sei, o dia da manhã. Mas os meus filhos têm que saber a verdade. Porque a verdade liberta, a verdade cura. Que Deus venha abençoar a tua vida. Que Deus venha esclarecer a você